A todos que não me conhecem e também aos que estão visitando o canal pela primeira vez, meu nome é Amaral. Peço que se inscrevam, curte aí o vídeo se gostar, deixe seu comentário se concordar ou se discordar de mim, porque a grande meta desse canal é poder levantar temas importantes para a nossa nação e poder trazer o debate a respeito dessas questões que muitas das vezes não estão sendo corretamente debatidas na nossa sociedade. Hoje eu quero gravar esse vídeo principalmente para parabenizar todas as mulheres desse país. Para essas mulheres, esses parabéns vão para essas brasileiras trabalhadoras, honestas, que contribuem com o crescimento e com o fortalecimento desse país, que enfrentam severas dificuldades todos os dias, que muitas vezes levantam cedo, se expõem a riscos muito graves para poder trabalhar, para ajudar a cuidar de suas famílias, porque muitas vezes a renda de seus companheiros não é suficiente para poder manter sua família. Porque a essas mulheres que levantam cedo, que correm risco por falta de segurança, que passam dificuldade, e que são a maioria, ao contrário de que pensam muitos. Muitos pensam que resumem todas as mulheres do país as que agem de maneira promíscua, que se preocupam com questões materiais, que andam com pouca roupa. Mas essas não são a maioria, são algumas. E existem na mesma proporção que os homens, que também não têm valores. Ambos, homens e mulheres, enfrentam o mesmo tipo de decadência na nossa sociedade. Oriundo de uma decadência maior que afeta toda a nossa sociedade, em todas as classes e setores. Da mesma forma que há mulheres que não se valorizam, que agem de maneira promíscua, há homens que agem da mesma forma, na mesma proporção. Então não dá para generalizar as pessoas pela mais baixa medida, tanto homens como mulheres. Então, a todas essas mulheres que são sim a maioria nesse país, eu dou meus parabéns, porque não pelo dia de hoje, que é uma data internacional, que talvez não tenha a significância correta para as mulheres desse país, para a grandeza delas, mas por todos os dias do ano que elas se sacrificam, se esforçam para cuidar de suas famílias. Sejam as que optam por ficar em casa e cuidar dos filhos, sejam as que optam ou que são obrigadas a trabalhar fora para poder cuidar de seus filhos da mesma forma. As que muitas vezes têm a infelicidade de tentar construir uma família com uma pessoa errada e que acabam tendo que criar seus filhos sozinhas, e como leoas os defendem e os criam da melhor maneira que podem. Essas mulheres são a maioria nesse país. Não generalizem as pessoas pela medida mais baixa. Não só essas mulheres, em especial, eu quero parabenizar as mulheres da minha vida. Minha esposa, minha filha, minha mãe, que são exemplos de mulheres corretas, que se sacrificam, que fizeram... minha mãe, por exemplo, que fez tudo para criar eu e meu irmão, que deu valores e princípios para nós que ninguém pode tirar, nada nem ninguém. Também a cada um que também deveria fazer isso, agradecer a esposa da gente, que tem paciência e atura a gente, as nossas filhas que trazem alegria para nossas vidas, que tem uma significância e uma importância que não é capaz de ser mensurada. Até porque homem e mulher são partes complementares de algo maior. O homem não existe sem a mulher, nem a mulher sem o homem. Ambos precisam um do outro para poder construir uma família e seguir a ordem natural das coisas. O papel do homem, muitas vezes, de mantenedor na casa, quando esse papel ainda existe, dada a situação da nossa sociedade, ele não é mais importante que o papel da mulher de cuidar da casa, de cuidar dos filhos. É uma tarefa sagrada e tão importante quanto, e complementar. Também, da mesma forma, a mulher que muitas vezes é obrigada a trabalhar fora e ainda chegar em casa e cuidar dos filhos, para ajudar o esposo muitas vezes, ou para cuidar dos filhos sozinho. Essa mulher tem que ser valorizada e respeitada por isso. Então, esse vídeo não vai ser tão longo, mas o que eu quero dizer é que nós não devemos generalizar todas as mulheres desse país pela mais baixa medida, por aquelas que agem de maneira errada. Porque ambos, homens e mulheres, hoje estão enfrentando o mesmo tipo de decadência, agindo da mesma forma, de maneira promíscua, sem compromisso e sem responsabilidade. A solução, não só para esses problemas, mas para todos os problemas que nosso país enfrenta, é união e não divisão.
Nós não devemos nos dividir nem por gênero, nem por classe social, nem entre ricos e pobres, nem entre patrão e trabalhador, mas sim nos unir, porque a nação é composta por todos, independente disso tudo. E a sua união de todos nós, sobre uma crença comum, sobre a nossa cultura que nos une, pode resgatar nossos valores e resgatar esse país da situação em que nos encontramos. Vamos parar de apontar defeitos nos outros e olhar para nós mesmos, ver nossos próprios defeitos e buscar melhorar. A situação que nós estamos hoje não é culpa de um setor da sociedade só não, seja ele qual for, mas de todos. Então, nesse dia, só para concluir, deixo meus parabéns a todas essas mulheres com as quais eu encontro nas ruas todos os dias trabalhando duro, seja nas lojas, nos caixas, vendendo as coisas na rua muitas vezes, seja indo para as firmas, para as empresas, fazendo serviços tão pesados que, no meu ponto de vista, nenhuma mulher deveria ter que fazer, mas às vezes precisam. Nas tarefas mais humildes e mais difíceis muitas das vezes. Então, eu deixo meus parabéns a essas mulheres, não pelo dia de hoje, mas por todos os dias do ano. Então, gente, vamos rever nossos conceitos com relação a isso. Vamos parar de julgar as pessoas, generalizar as pessoas. Porque nós devemos nos unir. É só a união que pode resgatar esse país. E antes que eu diga, eu não sou esquerda nem direita, eu sou um nacionalista.